Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o que aconteceu ontem à noite em Itaquera? Que atuação horrível do Corinthians, será que dá para reverter lá no Equador? E as meninas do Timão, essas sim, jogaram bola e golearam a Ferroviária e estão perto da final do Campeonato Paulista. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E o que aconteceu ontem à noite em Itaquera, uma derrota absurda, uma derrota inexplicável. O time do Corinthians jogou muito mal, perdeu por 2-0 e agora precisa ganhar por 3 gols de diferença lá em Quito, na altitude de Quito, para se classificar para a final da Copa Sul-Americana. Se ganhar por 2-0, o jogo vai para os pênaltis, e se ganhar por 3-1, 4-2, aí sim o Corinthians se classifica por ter feito mais gols fora de casa. É impossível? Não digo que é impossível, é muito difícil. Impossível eu falo que não é, porque a gente até viu na Champions League o que teve de viradas históricas, heróicas, com times perdendo o primeiro jogo em casa e depois devolvendo fora de casa os resultados, porque isso não pode acontecer com o Corinthians. Só que para isso o Corinthians precisa, evidentemente, melhorar bastante, o time do Del Valle precisa cair bastante de produção, sem contar a altitude que eu já citei. O Miguel Ángel Ramírez, senador Del Valle, deu um nó tático no Fábio Carille. O Fábio Carille está devendo esse ano, né? Precisa melhorar aí o seu trabalho. Ontem, após a partida, ele acabou criticando a juventude dos jogadores do Corinthians. Depois o portal Meu Timão até fez um levantamento sobre a questão da idade dos jogadores do Corinthians, e os jogadores do Del Valle eram mais novos que os jogadores do Corinthians. O Carille disse que faltou jogadores cascudos para a equipe corintiana, mas o Corinthians tinha Cássio, tinha Fagner, tinha Gil, tinha Wagner Love, se um Gabriel, se um são jogadores cascudos, eu não sei o que é. Os únicos jogadores jovens mesmo que o Corinthians tinha na partida de ontem eram o Vital e o Pedrinho, e depois o Janderson que entrou na segunda etapa. Agora, algo que a gente precisa falar, que ninguém da imprensa está falando, que o Leondan Gonzalez, o árbitro uruguaio, influenciou no resultado da partida. Ah, mas o Corinthians jogou mal, o Corinthians fez uma partida horrível, falar de arbitragem depois de uma atuação dessa é um absurdo. Olha, quando o Corinthians joga bem e o árbitro acaba errando a favor, a imprensa toda, ninguém fala que o Corinthians jogou bem, fala que o árbitro errou. E ontem o Leondan Gonzalez, que é aquele mesmo árbitro que operou o Corinthians contra o Racing em Avejaneda há 2 anos, também pela Copa Sul-Americana, quando expulsou o Rodriguinho e o Jô, ontem não expulsou o jogador do Del Valle que agrediu o Fagner. Ele agrediu o Fagner e o árbitro acabou sendo chamado pelo VAR. O VAR chamou o Leondan Gonzalez dizendo que o jogador do Del Valle tinha agredido o Fagner. Ele foi até a cabine do VAR, viu o lance, voltou e deu cartão amarelo para o jogador do Del Valle. O jogador do Del Valle ficou tão feliz que não foi expulso que deu a mão para o árbitro da partida. E esse lance foi no primeiro tempo. Se o árbitro expulsa o jogador do Del Valle, o Corinthians, que vinha tomando um baile do Del Valle, talvez equilibraria a partida. Naquele momento o jogo ainda se encontrava em 0-0 e o Corinthians poderia ter vencido a partida. Mas isso ninguém fala, porque papo de arbitragem é somente quando o Corinthians é favorecido, porque senão meus colegas da imprensa, ninguém fala quando o Corinthians é prejudicado. Agora o Corinthians jogará contra o Bahia no próximo sábado às 7 da noite pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians está a 10 pontos do Flamengo. Eu imaginava que o Corinthians, por conta da Sul-Americana, jogaria com os 11 reservas contra o Bahia para tentar a classificação lá em Quito, mas depois de perder em casa por 2-0, eu acredito que o Corinthians irá com força máxima para o jogo contra o Bahia, e exceto o Júnior Urso, que recebeu o 3º cartão amarelo no jogo passado contra o Fluminense. E contra o Del Valle lá no Equador, o Corinthians terá já um desfalque certo, que é o Gabriel, que ontem recebeu o 3º cartão amarelo. Muito legal a atitude da torcida corintiana, que após a partida ficou gritando o nome do clube. A fiel torcida é isso mesmo, é acreditar, ser corintiano é acreditar, e a gente nunca vai abandonar o Corinthians. Então, quem sabe o Corinthians não possa fazer uma partida digna lá em Quito, e quem sabe aí não devolver o placar 2-0 e depois aí o jogo levar para os pênaltis e o Cássio, bom e velho de guerra, classificar o Corinthians nos pênaltis. E ontem à noite as meninas do Timão golearam a Ferroviária por 4-0
O jogo foi lá em Araraquara, jogo válido pela primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista, e o Corinthians encaminhou sua classificação para a final do Paulistão. As meninas do Timão jogaram muito, o técnico Arthur Elias foi muito feliz, botou um time alternativo, acabou deixando as jogadoras, a Lele, a Érica Tamires e a Victoria Albuquerque, jogadoras convocadas para a seleção brasileira, ficaram no banco de reservas, assim como a Gabi Zanotti e a Catilcia. Com um time alternativo, o Corinthians mesmo assim se impôs, acabou fazendo na segunda etapa um gol com a Pardal, um outro gol com a Milene. Aí o que o Arthur Elias, com a vantagem de 2-0, fez, botou as titulares, exceto a Lele e a Gabi Zanotti, e aí o Corinthians fez mais 2 gols, aí no caso com a Maiara e com a Victoria Albuquerque, 4-0, classificação encaminhada, um grande futebol apresentado por essas meninas do Timão, essas mulheres maravilhosas. E vou dizer uma coisa, as nossas mulheres são melhores que os nossos homens. Então por hoje é só, eu volto amanhã às 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!